Olá, boa tarde. As relações de trabalho na pandemia. Se por um lado muita gente perdeu o emprego por causa do novo coronavírus, por outro, as contratações pelo regime intermitente fecharam o período entre janeiro e julho com mais de 27 mil novas vagas. No Jornal da Justiça de hoje, vamos entender o que diz a lei com relação a esse novo formato de contrato de trabalho. Mas esse é apenas um dos destaques. Veja também. Desembargador Cássio Nunes Marques, indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, passa por sabatina no Senado Federal. A postura do magistrado é aplicar a lei vigente e a Constituição vigente naquele momento, independentemente se isso vai satisfazer ou insatisfazer os anseios e os clamores. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é o novo relator do inquérito que apura a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes foi escolhido por sorteio eletrônico determinado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. E ainda mais transparência. Plenário do Tribunal Superior Eleitoral determina que extratos bancários de partidos políticos sejam divulgados em tempo real. A justificativa é que os extratos bancários sejam públicos para consultas, porque as legendas são financiadas com recursos da União. Por ordem do Supremo Tribunal Federal, 12 mandados de busca e apreensão foram expedidos na operação O Quinto Ato da Polícia Federal, deflagrada hoje de manhã. A ação investiga suposto esquema criminoso mantido entre 2014 e 2015, que envolvia pagamento de propinas para a liberação de licença ambiental junto ao IBAMA para a instalação do Porto Pontal, Paraná, importação e exportação no Paraná. Os mandados foram cumpridos em Curitiba, Pontal do Paraná, Gaspar, em Santa Catarina e na capital de São Paulo. O Supremo também determinou o bloqueio de valores dos investigados. Essa operação de hoje é um desdobramento da Operação Politeia de 2015, referente à primeira fase da Operação Lava Jato, aberta nas investigações que correm perante ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a Polícia Federal, o nome da operação, o Quinto Ato, faz referência ao rastreamento financeiro que apontou para o pagamento da quinta parcela de um jato executivo adquirido por um parlamentar que está sendo investigado desde o começo da Lava Jato. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é o novo relator do inquérito que apura suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O caso estava com o ministro Celso de Mello, que se aposentou. Em sua última sessão, o ex-decano da Corte, ele votou para que o presidente preste esclarecimentos presencialmente. O ministro Alexandre de Moraes foi escolhido por sorteio eletrônico determinado pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, a pedido da defesa do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Fux ficou de fora do sorteio. Caso não fosse feita a escolha eletrônica, o comando da investigação ficaria com o futuro ministro do Supremo e substituto de Celso de Mello. O indicado para esta vaga é Cássio Nunes Marques, que passa hoje por sabatina no Senado. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que é investigado no inquérito. Esta não é a primeira vez que o Supremo realiza sorteios eletrônicos para redistribuir os processos. Uma situação parecida aconteceu em 2017, quando morreu o ministro Teori Zavascki. Ele era responsável pelo inquérito da Operação Lava Jato. Na época, houve um sorteio e Edson Fachin se tornou o novo relator. A vaga na corte viria a ser ocupada por Alexandre de Moraes, indicado pelo ex-presidente Michel Temer. Moraes ficou com diversos processos de Teori Zavascki, menos o da Operação Lava Jato. Daqui a pouco tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Quem traz as informações da pauta de julgamentos é a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, Karina Zucolotto. Na pauta dirigida, já publicada no site da Suprema Corte, é possível o julgamento de 3 ações em conjunto, ações cíveis originárias que foram propostas pelo Estado do Mato Grosso do Sul, uma delas contra o Estado de São Paulo, outra contra o Estado de Santa Catarina e outra contra o Estado do Rio Grande do Sul, em que se discute de qual Estado é a legitimidade ativa para a cobrança do ICMS incidente sobre operações de importação do gás natural proveniente da Bolívia, mas realizado pela Petrobras
cujo estabelecimento está localizado no município de Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul. Segundo o estado autor, a legitimidade é dele em razão de que o destinatário, o primeiro destinatário da mercadoria é dessa empresa que faz a importação e internaliza a mercadoria dentro do território nacional. E tendo sido feito pela Petrobras em estabelecimento localizado no estado do Mato Grosso do Sul, caberia a ele, portanto, a legitimidade para a cobrança desse ICMS. O ministro Gilmar Mendes é o relator dessas 3 ações e deferiu uma tutela antecipada para suspender o direito de qualquer lançamento tributário feito pelos estados requeridos, no caso o estado de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até que a questão fosse resolvida pelo plenário. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou pela improcedência total das 3 ações, mas o julgamento pode ser realizado na sessão desta quarta-feira. E ainda na pauta, é possível o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona uma lei do estado do Paraná, proposta pela Associação Nacional das Operadoras de Telefonia Celular. Questiona-se a legislação que estabeleceu uma penalidade em razão de trotes telefônicos. Aquelas ligações indevidas feitas em atendimentos de emergência e que são destinadas à comunicação de situações de resgates, atendimentos policiais. O argumento da associação autora dessa ação direta de inconstitucionalidade é que estaria havendo uma usurpação da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e ainda uma possível violação da privacidade e ainda da reserva de jurisdição. Nesse caso, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela parcial procedência da ação. Também relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Gilmar Mendes. E começa amanhã o webinar Cortes Supremas, Governança e Democracia. O evento, organizado pelo Supremo Tribunal Federal com a Universidade de Oxford, tem o objetivo de recolher contribuições da sociedade civil para o aprimoramento da governança do Supremo Tribunal Federal. Serão 2 manhãs de debate sobre Cortes Supremas, Governança Judicial e Democracia. A abertura será feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e contará com a participação do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. O evento contará ainda com a participação de representantes da Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União, OAB, acadêmicos e estudiosos nacionais e internacionais. O seminário é um dos projetos de gestão do ministro Luiz Fux, que tem o objetivo de ouvir diversos segmentos da sociedade para troca de experiências e conhecer mais sobre como as outras Supremas Cortes aplicam a governança judicial, democracia e as novas tecnologias. Também será discutida a Agenda 2030 da ONU. A Justiça do Brasil é a primeira do mundo a institucionalizar essa agenda, criada pelas Nações Unidas para, entre outros objetivos, proteger o planeta e os direitos humanos. Segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, é necessário que a Corte reflita sobre a própria atuação para melhorar o direcionamento sobre esses temas. E quem quiser pode acompanhar o webinar pela TV Justiça e pela Rádio Justiça ou pelo canal oficial da TV no YouTube. No site do STF também terá um link para assistir o seminário, esse que aparece na sua tela. Lá tem todas as informações e horários do evento. Também será possível interagir com os participantes, enviando sugestões e comentários pelo link no site stf.jus.br. E ainda nesta edição tem as informações sobre a sabatina do desembargador Cássio Nunes Marques. Já no próximo bloco, vagas de trabalho intermitente têm saldo positivo durante a pandemia. Até já. A Constituição é a tábua de valores éticos da nossa República. Valores estes que se revestem de força normativa. Ela institui entre nós o Estado Democrático de Direito, que tem como valor-fonte o princípio da dignidade da pessoa humana, do qual decorrem todos os demais direitos fundamentais. A pandemia do novo coronavírus alterou completamente a dinâmica das relações sociais e de consumo no Brasil. Teve impacto direto também na economia, com o aumento do desemprego. Mas, na contramão desse cenário, as contratações pelo regime intermitente fecharam o período entre janeiro e julho
com um saldo de 27.487 novas vagas. No container deste empresário, sorvete de diversos tipos. As delícias são vendidas todos os dias, mas aos finais de semana, os pedidos se multiplicam. E para dar conta do recado, Diego contratou 2 funcionários que trabalham apenas aos sábados e domingos. A nossa demanda aos sábados e domingos chegam a ser 4 a 5 vezes maior do que a demanda que a gente tem na loja de terça a sexta-feira. Então isso permitiu que a gente tivesse mais flexibilidade com a nossa equipe, então a gente aumenta a equipe durante o final de semana para atender melhor os nossos clientes e durante a semana a gente mantém uma equipe mais enxuta, e isso permite que a gente tenha um custo mais interessante e mais competitivo. Os contratos destes 2 funcionários funcionam no modelo intermitente, ou seja, o funcionário não tem uma jornada de trabalho completa, mas sim flexível, de acordo com a necessidade da empresa. Esse contrato pode ser determinado por horas, meses ou dias. O trabalho intermitente foi instituído no Brasil com a aprovação da reforma trabalhista, em novembro de 2017. E, em meio à recessão provocada pela pandemia, essa flexibilidade enche os olhos dos empresários. Segundo dados do IBGE, desde o começo da pandemia, o Brasil fechou quase 9 milhões de postos de trabalho, tanto de carteira assinada quanto no mercado informal. Mas, na contramão desta tendência, de janeiro a julho deste ano, foram assinados quase 26.500 novos contratos intermitentes. Mas é bom lembrar que, mesmo não cumprindo a jornada de trabalho mensal completa, essas pessoas têm direitos garantidos. O contrato deve ser obrigatoriamente por escrito e deve conter o valor da remuneração da hora, não sendo possível a negociação do valor de hora a cada nova contratação. O valor da remuneração dessa modalidade deve ser pago ao fim da prestação do trabalho contratado, diferentemente da modalidade tradicional, que é pago mensalmente. O trabalhador tem direito a férias, 13º, repouso semanal, fundo de garantia, horas extras, recolhimentos previdenciários, e ele deve ter o seu contrato registrado na sua carteira de trabalho. Bom, e para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a advogada Carolene Gualda Beber. Muito obrigada pela participação. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, é um prazer. Bom, nós acompanhamos na reportagem que esse modelo agora, parece que ele veio para ficar, ganhou força durante a pandemia, né? É uma jornada flexível, salário flexível também, mas é um modelo que realmente precisou se adequar nesse período excepcional? Isso, na verdade é um modelo que já existia, a gente tem ele desde a reforma trabalhista, final de 2017, mas que ele não veio, não ganhou muito corpo, né? Então não ficou muito popularizado, até porque os empresários temiam ainda a questão da validade desse tipo de contratação, né? Então, agora, nesse momento de pandemia, diante da necessidade de corte de custos e diante dessa necessidade tão grande de vagas de emprego, essa foi uma modalidade que vem ganhando espaço. Então, ela vem sendo mais popularizada nesse momento porque dá flexibilidade, tanto para o empregador de contratar só naquele momento que ele realmente precisa, que ele tem a necessidade, como para o trabalhador, de poder ter vários contratos. Então, ele pode prestar esse tipo de trabalho intermitente para várias empresas, não limita a um só empregador. Acaba sendo bom para ambos os lados. Agora, direitos e garantias previstos pela lei trabalhista, pela CLT, por exemplo, eles estão mantidos, mas adequados a esse regime excepcional. Exatamente, eles são adequados porque eles são proporcionais, né? O empregado recebe no final da prestação de serviço dele as verbas que ele receberia num contrato de trabalho normal, só que proporcionais ao período que ele trabalhou. Então, o 13º proporcional, recolhimentos previdenciários proporcionais, férias proporcionais, todas essas verbas são relativas ao período da prestação de trabalho dele. Então, o empresário precisa contratar esse trabalhador via CLT com a carteira assinada, não pode ser um contrato ali informal? Não, esse contrato de trabalho intermitente necessariamente deve haver um contrato, carteira assinada, contrato formal por escrito, para que ali estejam previstas todas essas regras, né? O contrato intermitente, ele tem algumas regras que devem ser seguidas, como o tempo que a empresa tem para chamar o empregado, para convocá-lo para esse trabalho, o tempo que o empregado tem para responder, porque ele pode ou não comparecer para trabalhar
Então, a empresa tem convocá-lo com 3 dias de antecedência e o empregado tem 1 dia para responder se ele vai comparecer a essa convocação ou não, sendo livre o comparecimento, não é nenhuma infração. Então, por isso, até que possibilita que ele preste serviço para mais de uma empresa. E tudo isso documentado. Não é um modelo novo, né? A senhora explicou que ele foi instituído pela reforma trabalhista, mas como vem sendo adotado com maior frequência agora, quais os cuidados que a senhora recomenda para ambas as partes? Porque às vezes nem os empresários, nem os trabalhadores sabem direito como é que funciona, né? É um modelo, digamos assim, que tem sido usado agora, as pessoas estão meio que aprendendo, às vezes o empresário tem medo de fazer algo fora da lei, o trabalhador exige algo que ele não tem direito. Exato. Na verdade, eu acho que o ponto principal é que isso seja formalizado. Então, eu acho que a regra principal, e que é uma segurança para os dois lados, é que o contrato seja por escrito e que ali no contrato estejam as regras. Então, é preciso observar o mínimo, o salário que é garantido é o mínimo, pelo menos, né, proporcional. Então, aquele empregado, ele vai receber, pelo tempo que ele trabalhou, o valor proporcional pelo menos ao salário mínimo ou o salário de um outro empregado que exerce a mesma atividade nessa empresa. Então, essas regras têm que estar escritas, né? A questão do tempo também, que eu comentei, com relação à convocação. Então, todas essas regrinhas devem estar no contrato e, estando um contrato formalizado, é uma segurança para as duas partes. Realmente é um tipo de contratação que vem se popularizando e aumentou a questão da popularidade dele agora, justamente pela necessidade e pela adequação dele ao momento que estamos vivendo, né? Os empresários estão agora em um momento difícil, sem poder gastar muito, e aproveitam essa possibilidade para efetivamente gastar com a contratação só naquele período em que ele realmente precisa, né? Então, o contrato de trabalho intermitente foi uma solução para esse momento. Quais são as mudanças mais significativas nas relações trabalhistas, né? Em outros âmbitos, né? Em home office, além de contrato intermitente, enfim, o que mudou de março para cá? Nossa, muita coisa vem mudando, né? A pandemia, na verdade, esse momento de março para cá, vai deixar uma marca importante nas relações de trabalho. Uma delas, como você mesmo mencionou, e eu acredito que seja uma das maiores, é a questão do home office, né, do teletrabalho. E esse é um ponto que amplamente vem sendo utilizado pelas empresas, pelos empregados, e vem se popularizando. Era uma modalidade de trabalho que não era muito comum no Brasil, apenas algumas empresas de tecnologia, algumas multinacionais utilizavam, porque havia ainda uma certa resistência, né? E nesse momento de pandemia, o que se viu é que os empregados acabavam trabalhando até mais do que o normal, então o rendimento era muito bom e isso veio para ficar. Então, muitas empresas agora estão tornando o home office ou o teletrabalho efetivo para elas, né, para aqueles empregados. Então, já fazendo muita contratação na modalidade de home office. Então, o home office, o teletrabalho, o contrato de trabalho temporário, que também a gente vê que vem sendo utilizado nesse momento e que as empresas estão começando a retomar suas atividades. Então, essas modalidades que deixam uma flexibilidade maior é o que vem ganhando mais adeptos. Então, eu acho que a questão da flexibilidade, sem dúvida alguma, vai ser o maior legado desse momento que a gente passou desse ano de 2020. Doutora Carolém Gualda Beber, muito obrigada pelas suas explicações, especialista em Direito do Trabalho. Boa tarde mais uma vez. Muito obrigada, boa tarde. E veja a seguir, desembargador Cássio Nunes Marques, indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, passa por sabatina no Senado Federal. Os detalhes você confere em instantes. A Constituição Federal carrega os princípios basilares da República Federativa do Brasil, capaz de possibilitar os direitos e garantias inerentes à condição de cidadão. É o acesso e a proteção ao que está previsto nas linhas constitucionais que possibilitará a igualdade e a dignidade da pessoa humana, verdadeira faceta do Estado democrático de direito. E na sessão plenária desta terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que extratos bancários de partidos políticos sejam divulgados no site do TSE, assim que forem repassados à Corte, isso mensalmente.
O pedido foi dos movimentos Transparência Brasil e Transparência Partidária. A justificativa é que os extratos bancários sejam públicos para consultas, porque as legendas são financiadas com recursos da União. A medida tem como objetivo facilitar a fiscalização da sociedade. A solicitação foi aprovada pelos ministros do TSE. Consoante a jurisprudência do Supremo, operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário, que alude à Lei Complementar 105, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública contido no 37 da Constituição Federal. E o presidente Jair Bolsonaro aprovou a atuação das Forças Armadas para garantir segurança e ordem pública durante as eleições de 2020. O decreto com a autorização do presidente da República foi publicado no Diário Oficial da União do dia 20 de outubro. Para que as Forças Armadas atuem em alguma cidade durante as eleições, os tribunais regionais eleitorais precisam enviar o requerimento para o Tribunal Superior Eleitoral. O TSE analisa o pedido em uma sessão plenária administrativa e, se aprovada, a solicitação é encaminhada ao Ministério da Defesa, que faz o planejamento das ações das Forças Armadas. Para as eleições 2020, o TSE já recebeu pedidos de envio de forças federais para 545 cidades de 10 estados. No primeiro turno das eleições gerais de 2018, as Forças Armadas atuaram em 510 municípios de 11 unidades da Federação. Em 2016, foram 467 locais de 14 estados. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina nesta quarta-feira o desembargador Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga deixada pelo ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, que se aposentou no último dia 13. O magistrado precisa ter a aprovação da maioria dos senadores para que possa, então, ser confirmado como um dos 12 integrantes da Suprema Corte. A quarta-feira começou movimentada no Senado Federal. Antes das 8 horas da manhã, parlamentares chegaram ao Congresso Nacional. A sessão na Comissão de Constituição e Justiça foi fechada para o público. Só puderam entrar senadores, servidores e o desembargador Cássio Nunes Marques, que iniciou a sabatina com um discurso. Por alguma razão, associei a minha participação em todo esse contexto a um verdadeiro chamado. Não é a primeira vez que tal reflexão me ocorre de modo tão veemente. Acredito que a vida de todos nós é composta de muitos desafios, de muitas convocações, para as mais diversas missões. Estou cônscio das atuais dificuldades e das enormes responsabilidades que me aguardam, caso seja essa a posição do Senado Federal em aprovar a indicação do meu nome. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. A sabatina foi conduzida pela presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, que informou que, por causa da licença médica do relator Eduardo Braga, o relatório seria lido pelo senador Rodrigo Pacheco do DEM. O parecer foi favorável à indicação. Cássio Nunes Marques é o primeiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao STF. A vaga é do ministro Celso de Mello, que se aposentou no último dia 13, após 31 anos na corte. Marques atualmente é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Durante a sabatina, falou sobre a importância das garantias constitucionais. A postura do magistrado é aplicar a lei vigente e a Constituição vigente naquele momento. A estimativa dos membros da comissão é que a sabatina dure até 10 horas, pela quantidade de senadores inscritos para fazerem perguntas. Depois da CCJ, o nome do indicado vai ser encaminhado imediatamente para análise no plenário do Senado. Por causa da pandemia da Covid-19, foram instalados totens para que os parlamentares votem no sistema drive-thru. Para ser aprovado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques precisa do voto favorável de 14 dos 27 membros da Comissão de Constituição e Justiça. No plenário, também é necessária maioria. Pelo menos 41 votos entre os 81 senadores, para que a indicação seja confirmada. E como a Evne bem colocou na reportagem, Cássio Nunes ele precisa ter a aprovação da maioria dos senadores para que possa então ser confirmado como um dos 11 integrantes da Suprema Corte Brasileira. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde e até amanhã.
Obrigada.